vocês falaram primeiro que eu. Falaram. Eu tenho certeza, assim como 2 mais 2 são 4, que vocês falaram primeiro que eu. Mas não tem problema não. Vou deixar vocês pegar esse bordão também. Mas vamos falar junto? 1, 2, 3 e. Gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz do Senhor. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Que Deus vos abençoe, não só você, mas toda a sua casa, a sua família, a sua parentela, os seus. Eu confesso a vocês que eu estou muito feliz. Hoje, definitivamente, eu estou aqui no nosso estúdio, no nosso podcast, o outro lado, cortando esse cordão umbilical. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, mas agradeço a você também por permitir eu adentrar na sua casa através de uma tela de telefone, através de uma tela de televisão. Eu não sei aonde você está vendo esse podcast, mas eu quero agradecer pela sua disponibilidade, confiança, por você me permitir adentrar, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero lhe pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Você tem uma missão comigo hoje. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com 10 amigos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Eu agradeço também a toda a minha equipe, ao Leandro, ao Thiago. Não é somente chegar aqui e falar, não é somente aparecer atrás de uma tela, não. Existe um bastidores. E é o bastidores aonde filho chora e mãe não vê, aonde tudo e mais um pouco acontece. E eu quero agradecer aqui aos meus amigos, meus irmãos, o que estão fazendo o papel da retaguarda. Muito obrigado por segurar a minha mão, não deixar eu esmorecer. Muito obrigado por cada conselho, cada ideia. Muito obrigado mesmo ao Leandro e ao Thiago. Também não posso deixar de agradecer, eu não posso iniciar esse vídeo sem agradecer a todos os cooperadores, patrocinadores, colaboradores que investem e acreditam nesse projeto. O segmento da obra são 3 segmentos de uma obra. É o joelho de quem ora, pé de quem vai e bolso de quem patrocina. E o podcast está acontecendo isso, tá bom? Eu quero agradecer ao Júnior, ao depósito de bebidas do Júnior, tá bom? Enquanto eu estou falando aqui de cada cooperador, vai aparecer um QR Code a qual você pode localizar, ter o número, ter o acesso e fazer o seu pedido, seja de qualquer tipo de segmento. Eu quero agradecer aqui o depósito de bebidas do Júnior. Eu quero agradecer também ao Fred, rei do açaí de Copacabana. Muito obrigado, meu amigo, por acreditar no meu projeto. Eu quero agradecer também a Naná Modas, a responsável da moda feminina. Muito obrigado, tá bom, minha amiga? Deus te abençoe. Eu quero agradecer aqui a minha digníssima esposa, responsável da moda infantil, da Trajes Infantis, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Eu quero agradecer também ao Michel, responsável da lanchonete Que Delícia, aonde vende o melhor hambúrguer e açaí da região de Padre Miguel. Muito obrigado, tá bom, meu amigo? E agradeço a Vanessa Torquato Alimentos, a responsável da venda de cesta básica. Ela tá vendendo tudo. Mas que Deus possa te abençoar. Você é uma mãe da fé, uma mãe espiritual. Que Deus te abençoe. Eu amo a família Torquato, tá bom? E também não posso deixar de agradecer ao meu amigo Luciano, responsável do depósito Pai e Filho. Meu amigo, que Deus te abençoe e te faça prosperar cada vez mais, tá bom? Ele é responsável do depósito de bebida Pai e Filho e ainda é meu aluno da academia. Ó, você tá faltando treino, mas depois a gente conversa. Antes de qualquer coisa, antes de nós darmos início a esse podcast, eu quero agradecer por você estar aqui. Sem você, isso aqui não aconteceria. Você é responsável, Deus está aqui, tá bom? Vamos com tudo, vamos para cima, que Deus nos abençoe. E hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial, um amigo, um irmão, um príncipe do Senhor, que teve a honra, a disponibilidade de fazer parte do meu projeto, confiar naquilo que eu falei para ele e de estar aqui. Eu apresento a vocês Ítalo. Fala, Ítalo. Se apresenta um pouco pro povo aí. Fala um pouco de você, seu nome, de onde você vem. Por mais que eu sei, mas o povo ele precisa te conhecer. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Me chamo Ítalo, tenho 25 anos, sou cristão, sou criado no Evangelho, ok? Faço parte do corpo ministerial da DCPAN, amém? E é uma honra estar aqui, irmão. É uma honra poder estar compartilhando esse momento contigo, como você mesmo disse, referente ao seu sonho, à sua vontade e, acima de tudo, foi a vontade de Deus. Se ele te confiabilizou, é porque ele sabe que você tem capacidade. Amém. Então, eu sou muito grato por fazer parte disso, amém? E tamo aí, mano. Tamo aí pra somar, tamo aí pra crescer junto. Amém. Irmão, obrigado pela sua disponibilidade. Desde o momento que eu te mandei uma mensagem, desde o momento que eu te liguei, você teve toda a aptidão de estar aqui. Eu te agradeço muito. Você faz parte disso aqui. A Bíblia mesmo diz que a gente não anda sozinha, mas faz andar com dois. Porque se um cair,
o outro tá ali para levantar. E eu quero te agradecer. Irmão, te fazer uma primeira pergunta. Você falou que é criado no Evangelho. Você é desde o berço? É desde o berço você Sim, já tá na igreja? sim, sou nascido e criado no Evangelho. Inclusive, eu tenho duas referências dentro da minha casa, que é a minha mãe, que é uma missionária, e meu padrasto, que é um pastor. Sua mãe é missionária, seu padrasto é um pastor. Isso, E desde toda a tua trajetória, você tá na igreja. sim. Eu sempre falei para as pessoas, e muitas pessoas não sabem disso, que eu também sou nascido e criado no berço evangélico, graças a Deus. A minha mãe, ela não era evangélica, meu pai também não era evangélico, mas a minha avó sempre foi da Igreja Batista ali de Moça Bonita, que fica congregada ali no Ponto Chique. E desde meus 5 anos a minha avó sempre me levava, eu sempre fiz parte ali dos embaixadores do rei. E eu lembro que nos meus 12 para os 13 anos, quando meu pai se converteu, meu pai assumiu a igreja ali junto com o pastor Jorge, né, a DCPAN, e eu fui para ali. E cara, e quando eu me envolvi nos mistérios, é ali que eu aprendi a tocar pandeiro, que eu tava envolvido, cara, eu nunca mais voltei pra Batista, nunca mais, nunca mais eu voltei pra Batista, fiquei na Assembleia, o pastor Jorge me abraçou como um filho, e eu louvo muito a Deus por hoje, eu, o Ítalo, fazer parte da mesma igreja. Eu lembro que quando eu comecei a congregar ali na DCPAN, na minha época dos meus 15 para os 16 anos, eu saí da igreja, fiquei uma década vagando por aí afora no mundo, e com meus 25 anos eu retraí, eu voltei para a casa do Senhor, o Senhor me encontrou, e eu lembro que você estava lá com braços abertos para me receber. Como é ganhar uma alma, como é saber que um amigo, um irmão, ele tá adentrando para a igreja, qual é a forma de se expressar, qual é a forma de falar. Fala um pouco para mim como é ganhar uma alma para Jesus. Então, irmão, referente ao que você falou com relação à volta, inclusive, não sei se você lembra, mas o momento que eu tive fora também, quando eu voltei, quem estava Sim, lá era você. sim. Você me ajudou bastante, tem me ajudado, inclusive. Cara, eu tive algumas experiências. Eu tenho 25 anos de idade, porém, às vezes eu falo essas coisas e tem gente que se espanta pela pouca idade que eu tenho, mas as Sim, coisas que eu sim. já vivi. É, e eu já tive dos dois lados, como a gente havia dito, já tive dos dois lados. Já tive do lado de estar dentro da igreja e receber e de ser recebido. O lado de estar dentro da igreja e receber é, é, é algo, tipo assim, como é que eu posso dizer? É algo que traz, que requer de você, eu acho que mais importância ainda. Por quê? Sim, Porque a pessoa te vê como espelho, cara. A pessoa te vê como alguém que ela precisa confiar, que ela precisa acreditar, sim. abaixo de Deus, no caso, né? E foi algo que, tipo assim, me surpreendeu bastante. Por que me surpreendeu? Porque eu precisava e você precisava também, Sim, entende? Da mesma forma que eu, de certa forma, te dei uma força, eu tive uma força, sim, entende? E eu acho que isso se baseia muito na amizade, na irmandade e, acima de tudo, Deus. com A gente certeza, sempre com tem que botar certeza. Deus acima de tudo. O lado um pouco difícil é quando nós começamos a se tornar referência para alguém, Sim. não é verdade? Porque quando a situação acontece, que nós começamos a nos tornar referência para alguém, a gente tem que andar no mínimo de detalhe. A gente tem que tomar cuidado. Se a gente já tomava cuidado 2 vezes, a gente tem que começar a tomar cuidado 4 vezes, 5 vezes mais. Porque no simples fato de você ser uma referência, as pessoas ali, ela não pode observar um erro. Ela não pode visualizar uma falha. Ela não pode visualizar uma brecha. Eu lembro que quando eu entrei para a igreja, muitas pessoas começaram a me perguntar como era difícil, sabe? Porque eu louvo a Deus, e existem pessoas que nós conhecemos que tá na igreja desde o seu início. Vamos supor, até nosso amigo Vitor. Sim. O Vitor é da igreja de berço. Eu louvo a Deus pela vida dele. Mas é um pouco. Eu quero trazer essa pergunta antes de eu analisar minha tese. Você acha que é um pouco mais difícil para quem volta, para quem retrai do mundo e entra para a igreja? Você acha um pouco mais difícil as renúncias ou você acha mais difícil quem é do berço? Quem nunca experimentou ou quem já experimentou? Então, irmão, baseado no que você falou, quem já experimentou? Essa semana eu botei até uma caixinha de perguntas no meu Instagram, na qual essa foi a pergunta que me fizeram. O que estava sendo mais difícil nessa volta para Cristo, né? Sim. Eu voltei recentemente, não faz muito tempo. E o que estava sendo mais difícil? E a primeira coisa que veio na minha mente, não só pelo fato de eu estar vivendo, Sim. mas sim que é fato,
foi a renúncia. A renúncia é algo que é inexplicável, irmão. É algo que você tem que relutar, como eu te falei. Porque muitas pessoas me vê como exemplo. Sim. Não só eu, como você, como o próprio Vitor, que é um pregador da palavra, nosso amigo. E então, a renúncia. A renúncia é algo que... A renúncia é o que mais pega Sim, no sim, Evangelho. sim. A Bíblia mesmo diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente. Eu lembro que eu pedi um conselho, Ítalo, quando eu entrei para a igreja, porque você que vem, nós que viemos, né, da bebida, da droga, da prostituição, nós que viemos desse mundo e de uma hora para outra nós queremos ser limpo, né, estar na honestidade com Deus, uma das primeiras coisas que vem é o conflito, porque tu começa a se ver como indigno, né? Eu lembro que assim que eu estava caminhando, por mais que pessoas falavam que era fogo de palha, que daqui a pouco, porque sempre tem esses, Sempre tem esses que é fogo de palha, daqui a pouco tá aqui fora de novo, daqui a pouco tá fazendo todas as coisas de novo. E eu sempre fiquei me vendo como indigno, por quê? Eu comecei a receber oportunidades, eu vi que o ministério que Deus tinha comigo era o ministério da palavra, e eu sempre me perguntava, como é que eu vou subir num altar para pregar para pessoas que me conheceram, que conheceram o meu passado? Por exemplo, como o Ítalo hoje em dia se vê, você disse que você saiu do mundo tem pouco tempo, você voltou para Jesus, mas a sua vida toda foi dentro da igreja. Exatamente. Né? Mas como o Ítalo se vê hoje em dia pregando para os que estão lá fora, como é que você tem essa análise? Talvez você compartilha do mesmo pensamento que eu. A gente se sente muitas das vezes entrando num complexo de quem sou eu para estar falando? Você muitas das vezes você já se viu assim? Sim, sim. Inclusive, como eu voltei, quando eu voltei, na verdade, eu tinha muito isso pra mim. Eu fiz um texto no meu Instagram, relatando aquilo ali, o meu testemunho, né? Sim. Relatando aquilo. E eu me via muitas das vezes em conflito comigo mesmo, Sim. com a minha mente, que eu falava assim, pô, cara, o cara tava bebendo comigo ontem, o cara tava fumando comigo ontem, Sim. tava curtindo. Como é que o cara vai ver que eu quero? Mas ao mesmo tempo, o meu outro lado pedia pra eu buscar aquilo, Entendi. a presença de Deus, sabe? Eu sentia falta. Fato é que eu tava nos lugares e Deus usava as pessoas, mano. Você tem noção disso? Eu tava assim, e o nego olhava assim pra mim e falava, cara, tu não era disso, cara. O que tá acontecendo? Esse Depois ambiente de aqui não anos, te cabe mais. sabe? Depois de anos fora da igreja, entendeu? Eu estive 3 anos fora da igreja. E o pessoal chegava pra mim e falava, cara, o que tu tá fazendo? Cara, tu não era assim. Qual é, cara? Tá fumando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Pô, sai disso e tal. Entende? Então, era algo que eu olhava assim e eu falava, cara, eu preciso ser diferente. Sim. Eu sou diferente. Eu já sou diferente. Eu já sou diferente. Para as pessoas estarem enxergando isso, falta eu enxergar. Sim. Sabe? Então eu sentia falta daquilo. Mas por um bom tempo eu relutei. Eu Sim. relutei bastante, Luiz. Eu te confesso que eu relutei bastante. Acima de ninguém, Deus conhece o meu coração, sabe o interior, sabe a minha mente, conhece. E teve um dia que eu falei, pô, não dá mais, cara. Não dá mais, porque verdade cara, que eu também me baseava muito pelo que a minha mãe pelo que a minha mãe carrega. Pelo fato da minha mãe ser missionária dentro da casa do Senhor, eu falava assim, tô tranquilo. Sim. A minha mãe tá orando. Eu confio no joelho dela. Entendeu? Entendi. A minha mãe tá orando. Muitas das vezes eu entrava dentro de uma igreja, não só na nossa, mas quando eu ia visitar, e Deus usava os vasos, Deus usava as pessoas pra mim pra falar que eu tava de pé por conta dela. Então Sim. aquilo me tranquilizava. Sim. Eu falava, pô, eu posso chegar ali e eu posso beber tantas, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, que a minha mãe está orando. Tem um joelho Tem ali alguém orando que por ora mim. por mim, Sim, entendeu? sim. Mas Deus me fez reconhecer que não era ela. Sim. Era a graça dele. Sim. E através da graça dele, eu tinha que acreditar naquilo ali. Que lindo, irmão. E eu acreditei, cara. Eu acreditei. Foi difícil, mas não foi impossível. Sim. Entende? Todas as vezes que eu passei por esses complexos na verdade, de inferioridade, né? A gente não se vê apto para falar. Tu nunca vai se ver apto pro altar, porque isso não é sonho, não é idealização, é chamado. Sim. E chamado é muito, muito diferente do que um sonho. Sonho é sonho, chamado é chamado. E a Bíblia mesmo diz que Deus chama os que não são para confundir os que são. Sim. Quem era Moisés para libertar o povo? Moisés era gago, né? Os próprios estudiosos, teólogos falam que Moisés era gago, portanto que quando Deus fala com Moisés, Moisés vai rebater quem sou eu para falar, o que eu vou falar. Então eu me vi passando por esses complexos, só que muitas das vezes Deus usava a minha própria esposa. Porque quando a gente atinge uma maturidade no campo espiritual,
A gente sabe que revelações de Deus, ela não vem somente através de marcha, somente através de eis que te digo. Exatamente. Muitas das vezes a revelação de Deus vem através de uma mesa, vem através de uma conversa. E todas as vezes que eu me desabafava com a minha esposa e falava, ó, tô passando por esses complexos, tô passando por esses pensamentos intrusivos estão mexendo com a minha mente, e aquilo ali tava me sugando no campo espiritual, eu não tava entregando da mesma forma. Muitas das vezes eu até, irmão, eu chegava atrasado na igreja somente para ficar no lado de fora, para não receber oportunidade, Sim. sabe? Porque eu tava naquele complexo. E ela virou para mim e falou assim, Zé Augusto, quem tem moral para falar é quem já passou. Sim. E aquilo ali Isso é foi um fato. destravar na minha mente, sabe? Você tem tanta moral para falar porque você já passou. Só pode falar de prostituição quem já viveu a prostituição. Exatamente. Só pode ter moralidade para falar com um drogado quem já passou naquela vida. Porque Deus sempre nos usará de cenário que nós viemos, né? Eu lembro da passagem da Bíblia que Ismael está no deserto e a mãe de Ismael, Agar, ela se afasta dele com uma distância de um arco de flecha. E a Bíblia diz que no passado tempo, Ismael se tornou cresceu e se tornou flecheiro. Então aquilo que veio para nos matar, hoje em dia nos dá propriedade para falar do amor de Deus. Então eu queria te perguntar, Ítalo, como é que tem sido você na sua comunidade? O que você tem feito para passar hoje o que Deus fez na vida do Ítalo? Cara, então, na minha comunidade, eu não sou muito de ficar na rua. Eu não sou muito de ficar na rua, é pouco. Tipo, eu não tô muito em roda, essas coisas assim. De vez em quando que eu vou ali, jogo um futebol, normal. Você também Sim. vem dessa parte aí. Cara, eu tenho feito a diferença com relação à minha rede social. Tenho trabalhado muito nisso. Sim. Entende? Não que a gente vive só na rede social. Sim. Mas eu acho que isso é uma forma de você evangelizar demais, cara, a rede Isso. social. Sim, sim. Entende? Então essa é a forma que eu tenho feito. Porque querendo ou Trabalhando não, a rede nisso. social é uma ferramenta, né, irmão? Exatamente. A mesma forma que É às usada vezes pro mal, é usada pro bem Isso, também. é sobre isso. Entende? Então eu tenho trabalhado muito nisso, sabe? Rede social, sempre tô postando alguma coisa que através da minha vida vem edificar o próximo, Sim. entendeu? E eu acho que isso tem feito bastante diferença, cara, porque eu recebo uns feedback no privado, Sim. eu boto caixinha, as pessoas comentam, entende? Então, E isso é um pouco engraçado, irmão. É como a gente começa a se tornar relevante dentro da nossa comunidade. Sim. Às vezes eu também tô me envolvendo um pouco no Instagram. Até isso aqui saiu através do Instagram. As pessoas falando, cara, você tem muito conteúdo. Fala mais, você precisa expandir o seu pensamento, a sua linhagem, a sua direção. E esse podcast já estava gerado no meu coração. E eu comecei a estudar sobre isso. Mas eu acho um pouco engraçado quando a gente vai se tornando relevante. Não só na rede social, mas no nosso Instagram. Sim. Muitas das vezes, antigamente, vamos falar um pouco do passado. Antigamente as pessoas olhavam para mim e me olhavam, pô, não tem expectativa de vida, não vai passar dos 18. A gente é muito atrelado a isso, né? Sim. Não vai passar dos 20 e olhavam para mim com desdenho, podemos dizer assim. Sim. Hoje em dia, quando eu passo na rua, eu recebo, Pai do Senhor, irmão. Hoje em dia, quando eu passo por algumas comunidades, existe até meninos que são envolvidos no tráfico de drogas que, irmão, você pode fazer uma oração por mim? Então, pessoas que vêm no nosso Instagram, mandam aquele texto e falam, ora por mim, ora pela minha causa. Então, tu começa a entender que o cenário que você vive hoje em dia já te enxerga de outra forma. Sim. Né? O cenário que você é inserido, hoje em dia, te olha como outra forma. Então, eu sempre falo pra minha esposa, o maior testemunho é aquele que você conta de boca fechada, né? Porque Paulo mesmo diz que a gente é uma carta aberta aos olhos do povo. Então eu sempre falo para minha esposa, o maior testemunho é o que nós contamos de boca fechada, porque uma frase que eu aprendi no quartel, irmão, é que palavras o vento leva, Sim. só que exemplo arrasta. Quando eu falo, Ítalo, isso, aí você olha o meu conteúdo, mas olha o meu exemplo. Pô, o teu conteúdo é maneiro, mas o teu exemplo não condiz com o que tu fala, Sim. né? Então eu também quero te fazer uma pergunta, irmão. Qual foi o cenário que o Ítalo estava inserido quando Deus te encontrou? Aquele encontro que você fala assim, não dá mais pra fugir. Porque você mesmo falou, você era de berço, Sim. chegou um tempo que você vagou, né? Sim, Podemos sim, dizer sim. assim. Mas qual foi o cenário que você falou assim, não dá mais. É agora. Porque o fundo do poço, eu falo
podemos dizer assim, é o local mais visitado. Só que ninguém posta. Todo mundo Exatamente. já passou pelo fundo do poço. Eu aprendi com o Renan que o fundo do poço ele é tão necessário na nossa vida, porque quando você olha pra baixo, não tem mais nada, não tem mais pra onde ir. Tu olha pra direita, tu vê terra. Tu olha pra esquerda, tu vê terra. Então, o único local que você é obrigado a olhar é pro alto. Sim. Então, chega uma hora na nossa vida que Deus precisa fechar certos acessos pra você, opa, agora não dá mais pra Não dá onde mais. correr. Então, eu quero te perguntar, qual foi o local, como a tua mentalidade estava, como o seu físico estava, como o seu espírito estava alinhado pra entender que é agora? Porque muitas das vezes as pessoas falam, pô, será que é a minha hora? Será que é o meu tempo? Então, fala um pouco pra nós sobre isso. Então, irmão, eu tinha saído numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira eu tinha saído. Tava com alguns amigos em um local, ali mesmo no Ponto Chique. Tinha saído. E tava rolando um pagode. Tava lá, normal. Você tem noção que rolando pagode, a minha carne tava cantando pagode, mas o meu interior Meu Deus. tava cantando uma música da harpa, irmão. É sério, Que eu falo isso? isso, eu tô todo arrepiado. Sim. Porque é fato, é real. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, é coisa da minha cabeça, o pessoal me olhando e tal, e eu e jogando bebida pra dentro pra sair daquilo ali. Pra sair daquilo ali. Pra mim era coisa da minha Sim. cabeça. E eu me encontrava naquele jeito ali e cantando, cantando. Sendo que antes disso, eu já havia feito uns 2 anos, 1 ano e pouco, que foi até no Submersos, o, o evangelista Wellington. O Wellington Vinícius Sim. foi usado pra mim através de um louvor. E era esse hino da harpa que tava cantando. Que me falha a memória agora, mas um trecho dele é aquela assim, que meus pés somente vão. Sim, sim. E tipo assim, eu me encontrava naquele jeito ali cantando essa música, sabe? Eu não contei isso E pra num ninguém. cenário totalmente Num cenário totalmente inadequado. diferente. Onde que havia bebida, Sim. prostituição. E naquela mesma semana, isso foi numa sexta-feira. Se não me falha a memória, no culto de segunda-feira, Deus usou o Renan pra mim. Falando que Deus estava me renovando as minhas forças, né? Me dando uma nova estrutura e me dando uma nova armadura, né? E eu não aguentei, Luiz. Na verdade, eu já não tava aguentando. Sim. Porque isso não é normal, mano. Para a gente trazer pra atualidade, isso não é normal. Eu estar num local onde que as pessoas fazendo coisa errada, Sim. eu me encontrando errado e sentindo falta daquilo, Sim, sabe? sim. Então foi aquele momento ali que eu falei assim, não dá mais. Pô, aleluia, irmão. Não dá mais, essa é a hora. Quando tu tá falando aí, eu lembrei de Abraão. Porque quando Deus chama Abraão, após Noé, quando Deus quer destruir toda a humanidade, quando Deus chama Abraão, irmão, Deus vai em Ur dos Caldeus. E em Ur dos Caldeus era uma terra de prostíbulo. Era uma terra totalmente inadequada. Então Deus, quando ele quer fazer uma nova humanidade, ele entra em Ur dos Caldeus para mostrar que nem todo mundo que está dentro do Ur dos Caldeus realmente não presta. Sim, Isso sim. é magnífico. Quando eu te perguntei sobre o local que você estava inserido quando Deus te chamou, eu contei isso para algumas pessoas, irmão. Quando Deus me chamou, ele me chamou para me guardar, né? Uhum. Em 2014, poucas pessoas sabem dessa história, eu não sou muito de contar meus testemunhos, mas em 19 de maio de 2014 eu perdi meu irmão. Eu estava com 17 anos. 3 meses depois, dia 19 de agosto de 2014, eu perdi a minha mãe. E, pô, 17 anos, tu tomar uma porrada, né, de perder um irmão, perder uma mãe, imagine o meu psicológico como Sim. tava, né? E aquele momento eu fui morar com meu pai. Chegou 2016, eu fui morar sozinho, quando eu entrei pro quartel. E em 2022, irmão, eu estava no mundo. O Senhor me chamou pra dentro da casa novamente, porque ele falou assim pra mim, eu até me arrepio. Eu preciso te segurar nas minhas mãos porque você vai perder de novo. E quando Deus falou isso pra mim, eu não entendi. Sim. Só que quando passou 10 meses depois, em outubro, dia 24 de outubro, eu perdi meu pai. Então, depois eu falei assim, eu entendi porque eu tô dentro da presença. Lógico que eu também entendi o lado do meu pai, Sim. porque a maior preocupação do meu pai era comigo. Então Deus também queria me trazer pra dentro E pra ele até tranquilizar descansar em paz, sabe? Tranquilizar ele. Você conheceu meu pai, Sim. pra ele saber que ele tá guardado. Mas Deus também me precisava me trazer pra dentro porque se eu perco meu pai com a vida que eu tava levando, talvez eu não estaria nem aqui tendo essa oportunidade de conversar contigo. Então a gente sempre ouve na nossa sociedade brasileira que Deus escreve certos por linhas tortas. Irmão, eu não concordo.
eu acho que Deus escreve certo por linhas certas. Deus não escreve por linha torta. Muitas das vezes quem tá torto somos nós. Sim. Mas Deus precisa muitas das vezes nos apertar por causa de um propósito, né? Por isso que a Bíblia mesmo diz que certas coisas que Deus faz hoje, nós não sabemos hoje. Um dia nós vamos entender. Então Deus mexeu com todo o cenário do Luiz Augusto por causa de um propósito. Porque se eu perco meu pai do lado de fora, eu não ia aguentar. Irmão, mais uma pergunta só para nós encerrarmos aqui. O que você enxerga dessa geração que nós somos, né? A geração da nossa faixa etária e essa geração que está vindo no mundo que nós estamos inseridos, das atualizações, da tecnologia, das ilegalidades, que muitas das vezes a pessoa não enxerga que existe um campo espiritual em movimento. As pessoas acham que tudo é bonitinho agora, que tudo é maneiro agora, mas por nós olharmos com olhares espirituais, nós sabemos que certas coisas já são legalidade, já são brecha. O que o Ítalo enxerga dessa geração que está vindo e o que você acha que pode ser um caminho que nós devemos tomar para mudar certas coisas? Então, cara, baseado no que você está falando, eu volto a repetir aquele assunto, né? Eu vou trazer pro assunto da internet. Cara, é a internet mesmo, o pessoal usa as coisas pro mal, como eu falei, pro mal e pro bem. E a gente tem visto coisas que têm acontecido que realmente, pô, mexem, que realmente a gente entende que é o lado espiritual. Cara, para essa atualidade, eu acredito que tem jeito. Com Jesus tem jeito, Sim. sabe? Com Jesus tem como, sabe? A gente tá aí, cara, para fazer a obra. O máximo de pessoas que eu puder, eu não vou falar converter, mas o máximo de pessoas que eu puder falar de Sim. Jesus para as pessoas. Converter quem faz é ele. Exatamente. Né? A gente tem não que fazer faz a nossa nada. parte. Eu vou falar, cara. Eu vou falar porque rapidamente, como você falou que a gente já vai encerrar, em 2015 eu tive e em 2019 eu tava no quartel. Eu passei por um processo na minha vida que foi um surto psicótico que eu tive através de uma depressão. E passei por aquilo ali e as pessoas falavam que eu não teria mais jeito, e a chave de Cristo apertou na minha vida. Sim. E mesmo assim eu não tomei jeito. Logo depois eu saí novamente, mas eu me apeguei muito a Deus naquela época, sabe? Então, trazendo porque você está falando, um recado que eu tenho para falar pro povo de casa é o seguinte: às vezes você está dentro de um quadro que você acha que não tem mais jeito, que você acha que não tem mais solução, que não tem mais saída. Mas, cara, eu te garanto que com Cristo você consegue. Sim. Independente de religião, com Cristo você consegue. Por que eu falo independente de religião? Porque cada um tem sua crença. Tem gente que serve mais de um Deus, tem gente que serve um Deus só, mas Deus é único, sabe? E Deus pode fazer. Deus pega o improvável e faz acontecer, sabe? Então, assim, algo que me chama muita atenção no que você falou é que tem gente que não acredita. Sim. Tem gente que não crê, tem gente que não acredita, né? Não acredita naquilo ali. E Deus pode sim fazer, sabe, Luiz? Deus pode, Deus faz, entendeu? E eu creio que tem muito mais a fazer. Você que já viveu uma depressão, irmão, como você acabou de dizer. Eu também já vivenciei uma depressão no ano de 2020 e 2021. Eu vivenciei uma depressão, dei de cara com a depressão. Você acredita que existe um algo a mais no campo espiritual sobre a depressão? Ou você entende que a depressão é somente podemos dizer, uma doença do século que as pessoas usam? Não, existe sim, existe sim. Existe porque, como eu te falei, eu fui tocado na mente, sabe? Eu fui tocado na mente através da depressão. O homem disse que foi um surto psicótico, né? E durou em torno de 6 meses ali, entendeu? Mas eu entendo Você que foi entendeu algo... o outro lado da depressão. Exatamente, o outro lado eu entendi, sabe? Foi um momento particular meu com Deus, na qual eu estava incrédulo, estava desacreditado, e eu debochava, eu não queria saber mais de nada, entendeu? Eu tava frio. E aí Deus falou, não é dessa forma, sabe? Você tem que entender que eu faço Sim. e eu tô aqui, entendeu? Então existe o outro lado, que foi o lado que eu Existe outro lado. Esse é o nome do nosso podcast. Esse é o nome do projeto que Deus confiou no meu coração.
E quando eu estava pensando nesse projeto e eu estava escolhendo um nome para isso, Deus queimou isso no meu coração, porque toda versão ela tem um lado e tem um outro lado. Sim. Toda história tem um outro lado. E muitas das vezes o campo espiritual, o físico, né? Porque na mesma forma que existe um campo espiritual do reino, também existe o campo espiritual do maligno, né? E muitas das vezes, certas ocasiões e cenários nos faz olhar somente para um lado, Exatamente. né? Esquecendo que existe um outro lado. Mas quando tu pega na Bíblia, é no outro lado que Miriam canta com o povo, porque atravessou o Mar Vermelho, é sempre no outro lado que existe a vitória. Então, irmão, eu quero te agradecer por essa simples e preciosa conversa. Podemos cavar tesouros, né? Cavar pérolas a cada nossa conversa, porque o nosso testemunho ele é vivo, o nosso testemunho ele é falado, e acima de tudo aqui, dentro dessa mesa, dentro desse cenário, o nosso testemunho ele é contado. E ninguém melhor do que contar o testemunho do que nós mesmos. Nossa vida é realmente entender que Deus faz, Deus desfaz e Deus refaz. Sim. Então, irmão, muito obrigado, tá bom? Pela sua disponibilidade, pelo seu comprometimento de estar aqui, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amém. Obrigado por tudo, por tanto, por ser esse amigo, por ser esse irmão. E que Deus possa nos dar outra oportunidade para nós estarmos aqui mais uma vez falando do amor de Deus, tá bom? Sim, sim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu tenho só te agradecer também pelo convite, certo? Te agradeço bastante pela confiabilidade. Eu fico até emocionado, mano, porque, de fato, eu nunca estive presente em um estúdio, Sim. como eu havia falado. E, assim, tô me sentindo importante. É, Importante tanto para as pessoas quanto para você, Sim. sabe? É algo que mexe bastante. Sim. Nossa amizade começou do nada no mundo Sim, carnal, sim. mas o céu havia tinha um um propósito, propósito. Havia um certo? propósito. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito, certo, irmão? E na Bíblia está escrito que existem amigos mais chegados que irmão. É isso. E esse é o Luiz Augusto que eu tenho pra minha vida. Sim. Além de meu amigo, você é meu irmão. Eu te Irmão, agradeço muito, tá? tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Obrigado tá bom? você. Gente, aqui estamos encerrando mais um episódio, mais um podcast. Que Deus possa te abençoar, que através dessas conversas você possa entender que toda a história ela tem um outro lado e nada é um ponto final. Às vezes é somente o cenário colocando uma vírgula para Deus dar continuidade no propósito que Ele tem para fazer na sua vida, tá bom? Fique com Deus. Obrigado por você ter assistido. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com 5 amigos. Que Deus te abençoe. Tamo junto.